Vamos para a foto do dia? Aquele momento especial, né, que você sabe, a gente acaba analisando momentos do passado para tentar entender esse nosso presente e projetar um futuro melhor, né? Tá difícil de projetar, né? Aliás, eu vou falar aqui o negócio de um programa humorístico aí da Rede Aberta, né? Que é muito conhecido por fazer críticas sociais, né? Aí o slogan do programa agora é: tá difícil competir com a realidade. Tá difícil, né, Vanderlei? Muito difícil, né? Tá muito complicado. Se a gente não tiver muito juízo na próxima eleição, nas próximas, né? Nas próximas. A gente piora bastante o país ainda. Mas dá para melhorar. É só a questão do povo se conscientizar desse momento, né? Conseguir separar os ruins dos mais ruins um pouco, né? E ver se sobra alguma coisa boa aí. Uma dica que eu dou para você é o seguinte: tem ruim, tem muito ruim, só não pode votar no ficha suja, no condenado. Esse você não pode votar de jeito nenhum, gente, não tem jeito, né? Vamos para a foto do dia aí, Rica, coloca na tela, por favor, a nossa imagem de hoje. Ih, rapaz, mas já começou com gente importante, está completando hoje 200 anos, né? 200 anos que esse camarada chegou ao Brasil, né? Muita gente de casa não conhece, Vanderlei, mas devia conhecer. 18 de agosto de 1817, chegou esse alemão aí, o von Martius. Chegou ao Brasil junto com a missão, né, com Spix e outros cientistas da época. E ele fez um trabalho, enquanto os outros ficaram alguns meses, né, ele ficou bem mais tempo no Brasil, né? E fez um grande trabalho, inclusive aqui na nossa região serrana. Está aí o único museu com o nome de von Martius no mundo, né, que é o Museu von Martius aqui do Parque Nacional na sede Guapimirim. E guarda ali as experiências do trabalho dele, a grande obra dele, a Flora Brasiliensis, né? E hoje está lá o Parque Nacional comemorando os 200 anos desse cientista que vem contar um pouquinho do Brasil para o Brasil, né? E deixar esse grande registro histórico desse período. E uma coisa bacana também do von Martius, é importante que a gente ressalte, o Parnaso, né, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é uma das grandes referências em termos de pesquisa. É realmente uma unidade maravilhosa, linda, né? Muito bacana, mas é uma unidade de referência em pesquisas. Saem daqui pesquisas que vão para o mundo inteiro, pesquisas com repercussão internacional. E o trabalho do von Martius talvez tenha sido o principal embrião disso, né, Vanderlei? Foi o trabalho dele aqui na região que acabou criando essa atmosfera voltada para a pesquisa, que hoje nós nos beneficiamos muito, né? Foi com o trabalho desse cara aí que começou praticamente tudo, né? E a partir do von Martius, nos primeiros anos de 1800, você vai ter vários outros pesquisadores da fauna e flora, da geologia, que também viajam aí nos anos 1900, né? O próprio Lutzeberger, que vem a Teresópolis para conhecer a vegetação da Montanha de Deus, depois ele sai daqui e vai correr o resto do Brasil, vai fazer um grande trabalho no Nordeste, identificando toda a flora local, né? Então ele tem um trabalho muito interessante também em Teresópolis, e tudo isso espelha, né? A própria existência do parque, ela tem essa referência na passagem do von Martius pela região serrana e por esse nicho aqui de Mata Atlântica, onde ele especificou especialmente as palmeiras, né? Ele era considerado o pai das palmeiras, né? Ele identifica as palmeiras da nossa região. E muitas espécies, as endêmicas. É uma figura muito interessante, né? Então o parque hoje a gente vai lá, aprecia, sobe as montanhas, faz o piquenique, vai na piscina do parque, né? Mas o parque tem uma importância muito grande para a educação, para a pesquisa no Brasil. É comum, ao longo dos dias da semana, onde o parque, a parte baixa, é menos visitada pelos teresópolitanos, pelos visitantes, ele vai estar ali, vão estar ali os estudantes das faculdades do estado, as faculdades federais, gente que tem de fora convênio, do país, né, que vem fazer muita pesquisa. É muito comum. A gente recebe muita gente de fora do país, gente. Vocês não têm noção da quantidade de pesquisadores que vêm para cá para ficar sediado. Até porque o parque oferece uma boa estrutura também para pesquisa, né? Você tem ali sedes para isso, você tem material para isso. Isso faz a diferença. Para a gente fez uma diferença muito grande. No nosso Parque Nacional, ele liga Teresópolis ao mar praticamente, né? Então você vai ter essa relação aqui de Teresópolis, passando por Magé, até chegar nas bases, nas montanhas que vão fornecer água para os municípios da Baixada, né? E ligando com Petrópolis também. Então é muito importante essa unidade de preservação
desse pedaço de Mata Atlântica que restou, né, de tanta retirada de pau-brasil, de tantas riquezas, né, ainda sobrou essa área de preservação. E coube a Teresópolis o presente da maior margem do Parque Nacional, está separando os municípios de, a maior parte de Teresópolis tá aqui e Petrópolis. E o Dedo de Deus está aqui com a gente, tá todo mundo os aqui, outros, né? quem quiser, vem cá para olhar. Falar. Né? Aliás, essa briga, né? Essa briga, eu e o Vanderlei já falamos sobre essa briga algumas vezes aqui, né? Que essa questão, o Dedo de Deus é de Guapi, não é de Teresópolis, é de Guapi, não é de Teresópolis. Gente, o Dedo de Deus é da União, ele está no Parque da União, então ele é do Brasil, ele não tem nada a ver com Teresópolis e Guapi. Teresópolis e Guapi que briguem por outras coisas, né? Dedo de Deus não é não motivo dá pra brigar. de briga. Essa briga é uma briga mais política, né? A briga antiga de Teresópolis e Magé. Então, uma sugestão boa para você, para a gente de repente semana que vem trazer isso aqui. Os projetos mirabolantes envolvendo o Deus de Deus. Eu sei que você tem um monte. Olha, gente, tem projeto são inacreditáveis, de teleférico, né? Tem projeto de iluminação. Olha, você vai se surpreender com as coisas que o Vanderlei vai contar. Eu acho que nenhum projeto ganha da ideia de um vereador de Magé de colocar um anel no dedo. Esse parece fantástico. Piada, mas não é, gente. Isso é verdade. Isso, inclusive, está documentado. Está documentado. O iluminado do vereador, né? A gente tem que render as homenagens aos iluminados da nossa nação, né? E não tinha nem meme nessa época, não. Mas o iluminado me dá uma ideia de botar um anel. Olha, mas ele se inspirou nos anéis de Saturno, né? Então ele queria realmente criar um corredor em volta do dedo. Ele nunca foi no dedo. Nunca. Porque se ele for lá, ele vai ver que é impossível fazer isso. Sabe que não tem como, né? E tem até mesmo, baseando também, se ilustrando na experiência dos americanos que esculpiram os presidentes no Monte Rushmore. Tem vários presidentes ali, né? São 3 presidentes. São 3 presidentes e são as figuras duas figuras ilustres. E ele queria, na Copa, quando ganhamos a primeira Copa do Mundo, surgiu a ideia também de esculpir ali a cabeça do Garrincha. Olha que loucura, né? Ideias não faltam, né? Aliás, essa coisa de ideias... E o pessoal reclamando lá com a propaganda lá, né, do Velho Inácio. Aquele deputado maluco que está aí querendo da tatuagem, aumentar... Não, o que está querendo ampliar o prazo de imunidade, de habeas corpus, de passe livre para os presidentes, onde o presidente não pode ser preso, né? Querendo antecipar para 9 meses, né? Não pode prender não pode processar nada. Esse deputado do PT, ele é presidente da comissão dessa reforma política, e ontem quando questionaram ele algumas ideias, não, nós estamos apenas discutindo que aqui chega ideia de todo tipo. Então imagina, se chega ideia de todo tipo na comissão que avalia a mudança da política no Brasil. Imagina na Câmara de Vereadores de Magé, né? Então, a diferença que tem, né, gente, aqui um vereador de bom senso não vai tornar isso público, né? Vai ficar entre eles, né? É. Mas esse período do Marte é muito interessante, porque o Brasil, quando é de fato descoberto em 1808, com a chegada da família imperial, né, a gente, claro, foi 1500, mas aqueles 300 anos ficaram esquecidos ali, né? E o Brasil acontece mesmo a partir da chegada era uma horta da família, de luxo, né? Só, né? Era um local para extrair madeira, extrair ouro, né? De luxo ali, plantio de cana, não tinha nada. Nem as fazendas tinham tanto sucesso como passaram a ter a partir dos anos 1800. E na abertura dos portos, as nações amigas, acontece também uma abertura do Brasil para os cientistas, para os artistas do mundo inteiro. Daí a gente ter um registro tão rico dos anos 1800. Os artistas, os cientistas que já tinham naqueles anos 1700 explorado tudo no mundo inteiro, e o Brasil estava proibido aos estrangeiros, né? Só os portugueses podiam fazer negócio no Brasil. Quando abre os portos, é um momento muito interessante da história do Brasil, porque você vai ter uma enxurrada de pesquisadores, de cientistas que vinham para conhecer, porque eles acreditavam que isso aqui era uma coisa de outro mundo, e era mesmo, né? Nada que já ninguém saiu decepcionado, pelo contrário, do que aconteceu aqui, e eles vêm para fazer um registro do Brasil, vêm também para olhar, né? Para levar informações, eles vêm para fazer espionagem, né? Então, e eles vêm, na época, nós estamos falando de 1800, antes da fotografia, né? A fotografia vai começar a surgir no final dos anos 30. Tinha as gravuras, né? Então eles vêm e os artistas conseguem desenhar
as paisagens com a exatidão de uma fotografia, né? Então você tem imagens fantásticas. Você vai pegar um álbum do Landseer, que teve aqui no Brasil em 1824, 25, ele tem relatos da chegada da cidade, das passagens das pontes, né? Com um olhar de espião, né? Ele fez uma foto em pena, em bico de pena, daquele Brasil daquela época. E são os registros que nós temos hoje. A missão Debré vai registrar como os escravos se comportavam, como o branco se comportava com o escravo, como era a relação de escravocrata. Então, eu tenho um quadro, uma gravura do Landseer muito interessante, que ele mostra o negro apreciando o outro negro apanhar. Então, você vê, é uma coisa interessante, porque ele faz esse registro, era um registro de comportamento de época, né? Até porque, quando esses escravos vêm para o Brasil, eles já eram inimigos lá na África, né? Então, quem buscava escravo não lá... Não tinha essa união que quem buscava se escravo na mata era o próprio negro, né? Claro. E ele trazia para o branco que fazia o transporte. E esse processo de entendimento de coisa normal era um processo em função da aceitação também da escravidão entre o próprio negro daquela época, né? Então, você tem entender esse período é muito importante para você fazer uma reflexão sobre esse momento do Brasil, né? E depois vem os movimentos no Brasil, como a coisa vai acontecendo. Muito interessante a passagem dos artistas. Dos artistas, né? Dos viajantes, né? E dos tem uma outra cientistas, imagem, né? O Rica botou uma outra imagem de uma casa. Onde é isso aí, Rica? Esse está aí, o Museu Romartes, né, em Guapimirim, onde está rolando lá essa homenagem. Aqui na sede Guapimirim, né, do Parque Muita gente de Teresópolis não conhece, né? Vale a pena conhecer. Gente. É um lugar... Não é só para cientista, não. Não é só para cientista, exatamente. É para quem gosta de Teresópolis, para quem gosta de... Mas tem muitas experiências lá, né? Tem muitos registros, né, de plantas e tudo mais. O museu guarda, muito legal lá, guarda os registros do Martes e de outros visitantes. Interessante conhecer o museu. Acho que na sequência temos mais algumas imagens. Vamos colocar mais uma, por favor. Vamos ver o que tem aí. Tá aí uma fotografia. Isso é uma fotografia da época. De quando não havia fotografia, né? fotografia quando não tinha fotografia. Era feito olha o que o cara faz, né? Tá aí o Martes, um desenho dele. Interessante, aí são homens, né? Abraçando uma árvore na nossa região de Mata Atlântica, né? Então você vê, é muito interessante. Aí, no caso ele está na Amazônia, mas nós temos espécies dessa dimensão aqui no Brasil, né? As palmeiras, né? Que é um traço muito comum, né? O trabalho dele. Você vê muito retrato. A história do... É um bico de pena. Do museu. Nós temos, realmente, para os estudiosos, para esses cientistas que vêm, para esses estudantes que vêm passar, aprender em Teresópolis, o museu também tem uma contribuição muito grande. Ele acaba, né? Então, segurando também. E o nosso parque é orgulho do Brasil. E deveria ser um orgulho cada vez maior de Teresópolis. Quando você fala em pesquisa, a referência é geralmente o Parnaso. E não só o Parque Nacional, né? Nós temos o primeiro Parque Nacional da Serra dos Orcos, que é de 1939, o terceiro Parque Nacional a ser criado no Brasil. Depois vários outros parques vão surgir. Mas nós temos também o nosso Parque Estadual dos Três Picos, que está promovendo uma conscientização muito interessante naquela região. Era uma área de degradação, né? Hoje os proprietários, os agricultores da região de entorno do Parque Estadual estão ficando conscientes da importância da preservação do corredor ecológico, não só dos cumes da montanha, mas da relação da água com que eles precisam, né? Para isso eles precisam proteger. E aí fica uma crítica, né? Fica uma resposta, na verdade, a muitos críticos que chamam, né, as unidades de conservação de cercados de natureza. Na verdade, não é isso. E o Parque Estadual dos Três Picos é uma amostra de que o trabalho de uma unidade de conservação vai muito além dos limites geográficos que podem ser impostos, né? Essa questão da conscientização que o Vanderlei está falando é um trabalho que vai além das fronteiras do Parque dos Três Picos. É a comunidade do entorno conscientizada, né, através de um trabalho do pessoal do parque, de que ela precisa cuidar daquele espaço, que ela precisa cuidar da natureza, que ela precisa ter uma relação harmoniosa com a natureza, que é o que a gente sempre fala, né, Vanderlei? Entender que a gente tem que respeitar. Demorou para o homem entender que ele precisa respeitar o meio em que vive, né? O meio em que nós vivemos, né? Nós somos parte desse planeta que está aí. Nós não somos um elemento estranho colocado aqui para desfrutar disso. Tá junto, né? E nem somos o dono disso aqui, né? E nós somos compostos dos mesmos elementos que compõem as outras compõem o planeta, né? Então nós somos parte. A vida ela vai se retroalimentando, toda ela junta, né? Então a gente respeitar e entender isso é muito importante. Não esquecendo o nosso parque municipal,
que está fazendo uma grande diferença, embora seja um parque limitado em função de recursos, mas ele faz diferença com essa relação da região do segundo distrito, Santa Rita, Caleme, Córrego dos Príncipes, essa região que era tão degradada e que hoje está sendo protegida, mas as pessoas estão olhando a questão da natureza com outro olhar. Isso é muito importante para a gente. E é um reflexo desse trabalho. Né? Nesse dia do Bom Martius, é uma data também para a gente refletir sobre a importância dos nossos parques nacional, estadual e municipal. E daí, Teresópolis, a gente espera que a gente consiga sobreviver um pouquinho mais com essa vegetação de entorno, enquanto outros municípios não têm esse privilégio. Para a gente é um privilégio estar aqui envolvido por 3 parques. Estamos abraçados, né? E a dica para você que está em casa é: vá conhecer o museu nesses 200 anos aí do Von Martius. Jeff, bom fim de semana. Semana que vem está de volta. É mesmo, fim de semana. Já foi mais uma semana. Vai trabalhar com fim de semana ou não? O chefe está trabalhando. Trabalhamos, não. Fim de semana agora tem, a agenda cheia. A agenda cheia, né? Sábado o à Neto, tarde, Jeff, agora já era. Sábado à tarde nós temos aí uma boa reunião da Academia de Letras. Legal, muito bacana. Está promovendo lá, está organizando uma nova antologia com os acadêmicos atuais. Domingo tem a apresentação aí do Pedrinho. Do Pedrinho, tá vendo? Batista, Pedrinho já tá. Pedrinho vai ser apresentado à comunidade. Ele está indo tão rápido que tô vendo que ele vai falar vovô antes que o Isaac, hein? Muito legal. Aliás, a Emily me mandou uma foto do Isaac assistindo o programa, né? Tá ligado, delícia, né? Ele estão ligados na gente aqui. Lá de Natal, gente. Tá assistindo a gente lá de Natal. Tecnologia fantástica, né? Muito bom. Enquanto a Emily fica tomando conta aqui da parte administrativa do jornal via computador. O Isaac toma conta do programa na TV, viu? Isso aí, chefe. Obrigado. Prazer estar aqui. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora, né? O programa vai chegando ao seu final. Lembrando que a dica bacana também do fim de semana é o Vinho nas Alturas. Começa hoje, sábado e domingo, lá do lado da Pousada Tereparque. Não perca, tá, gente? Uma oportunidade bacana de você conhecer esse mundo tão legal. Um beijo para você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais. Você já sabe, né? Bateu saudade ou quer conferir alguma coisa, vai lá no nosso canal do YouTube, que está tudo lá à tua disposição, tá bom? Grande beijo, excelente fim de semana e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.